da igreja. Rapidamente, irmãos. Aleluia. Primeiro livro de Samuel. Vamos falar sobre o ministério de Samuel, né? Rapidamente, sem perda de tempo. No capítulo de número 2, e o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Mas eu quero adiantar um pouco mais, para ganhar tempo. No versículo de número 30, na parte C do versículo. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte C do versículo. Diz assim: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão envelhecidos. Queridos, eu já adiantei umas palavras aqui. Honrar o Senhor não é fácil, não. Me faz o Espírito Santo me lembrar de uma certa passagem, quando estava o discípulo de Jesus estava metendo o rei no povo lá, falando a verdade. A palavra de Deus é verdade. Ele falou: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí ele começou a ministrar uma palavra até doída. E Pedro falou: Senhor, o discurso aí está duro. E Jesus olhou para Pedro: Pedro, quer ir também com eles? Não, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia. Andar com Jesus, irmãos, é andar em novidade de vida, sim. Mas quando Deus nos leva para um setor, uma área de provas, na área secular, em área de circunstância, às vezes começamos a indagar: Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? Você vê que a Bíblia nos diz que tinha Jesus 12 discípulos, mas 3 eram mais chegados de Cristo, que estavam sempre com ele: Pedro, Tiago e João. Assim é a vida do pastor da igreja. Ele tem sempre questão, porque ele pode contar com ele. São poucos, mas tem. E nessa noite eu quero falar aqui uma história acerca do ministério de Samuel. A Bíblia diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sua mãe lhe dizia: uma túnica pequena. Fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia ao sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava Eucana, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez o Senhor. Voltava para o seu lugar, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e havia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres em bandos e juntavam por da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, meus filhos, porque não é boa a fama essa que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do Pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando o israelita indo no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu povo, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei a casa de teu pai e todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque das coisas como o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para que engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor de Israel, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Irmãos, me perdoe aqui,
Eu não tinha nada, eu cheguei ali, eu topei o joelho, mas Senhor, me dá uma palavra, eu não tenho nada para falar. Porque, irmãos, o negócio aqui é com Deus, não é comigo não, e com você não. O profeta, o vaso, o pastor está aqui, o ministro, ele faz o que Deus manda. Eu cheguei ali, Deus me dá uma palavra. Aí Deus deu esse versículo aqui. Deus, nessa noite, Ele veio nos instruir, nos edificar, para que nós ficamos firmes, honrando ao Senhor em todas as áreas e circunstâncias, porque Ele tem promessa a vocês. Ele tem bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes para vocês. O Espírito Santo manda falar para essa igreja assim, como disse Salomão nas suas palavras. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta as dores. Aleluia. Deus tem unção, tem renovo para nós essa noite aqui. Tem cura interior, cura exterior. Tem as bênçãos recalcadas. Tem áreas que você não entende, você não compreende. Deus vai mudar a sua história, meu amado irmão. Eu não sei o porquê você está passando. Quem sabe lutas no lar, em casa, quem sabe com filhos. Quem sabe você não está entendendo o trabalho de Deus. A Bíblia diz esse texto aqui que Eli já estava velho. Ele tinha um sério problema com seus filhos. Eles estavam criados. Deus tinha prometido para eles cuidar de Israel, julgar Israel, exercer a função que o Senhor deu a cada um. A Bíblia diz que Eli julgava, ele era juiz. Ele repreendeu os seus filhos, mas os filhos não davam nem aí. Aí o Senhor levantou o jovenzinho Samuel. Nós sabemos muito bem da história, e também daquela mulher Ana, a mulher de Eucana, a qual falava ali em deboche, como dizia outros homens, como diz a Bíblia. O Senhor fala aqui, aleluia, Eli achava que ele estava embriagada, e a Bíblia diz que agora Deus ouviu, aleluia, o falatório de Ana, e de repente o Senhor usou aquele homem, quando perguntou para ela, por que